O mundo vindouro. Vamos estar falando aqui sobre um assunto muito abordado nesse tempo presente no qual nós estamos vivendo. Tanto se fala em vida após a morte. E há muitos relatos de EQMs e tantos relatos, e hoje está na internet para todos os lados, muito se fala nisso, sobre a vida após a morte. Agora, o que me inspirou a falar desse assunto é que eu vi um teólogo na internet combatendo a vida após a morte desse corpo físico. Ele negando a vida após a morte do corpo físico, usando textos e versos do Velho Testamento, citados por Davi, que diz: Senhor, na morte não há lembrança de ti. Jó 7:9, onde diz que aquele que desce à sepultura nunca mais voltará a subir. Assim como a nuvem se mostra e se desfaz, assim também é a pessoa que morre. Texto de Salomão que diz: qual a diferença entre você e um animal? Porventura vai o animal descer e você vai subir. Então, eles, no Velho Testamento, colocava isso assim, no judaísmo acreditava-se numa ressurreição, mas não tinha assim, uma clara explicação da ressurreição. Só que a fé, ela é progressiva. A Escritura é uma revelação que vai se desenvolvendo, chegando até nós, nesse presente momento, sendo nos dado luz, que é uma revelação, entendimento das Escrituras. Isso é muito importante. Então a teologia desse teólogo não serve para nada, a não ser criar nas pessoas, no coração das pessoas, dúvidas e incredulidade. Porque eles negam a Escritura, a validade da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas quando eles precisam da Escritura, eles aplicam a Escritura, como eu disse aqui, cita versículos do Velho Testamento, para satisfazerem aquilo que eles acreditam, tentar colocar na cabeça das pessoas que não existe vida após a morte, que morreu, acabou. Inclusive, há uma linha teológica que os adventistas e os testemunhos de Jeová seguem, chamada de mortalidade da alma. A alma é mortal, mostra isso aí, morreu, acabou. Quando ele vier um dia, ele vai se lembrar, ele se lembrará deles, ele vai trazê-los de volta. Uma coisa bem vazia, sem contexto bíblico. Então, é melhor nós ficar com a Escritura e com contexto. Coisa que eles mais gostam também de dizer é que texto sem contexto é preceito para heresia. Mas quem mais usa textos sem conceito são eles mesmos. É uma coisa incrível. Mas vamos aqui olhar o que diz a Escritura, o que a Escritura nos mostra sobre este assunto de vida após a morte. Para começar, nós já nascemos mortos, biblicamente falando, no pecado de Adão. Espiritualmente mortos, em delitos, pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, Efésios 2, seguindo o curso desse mundo, e éramos por natureza filhos da ira. Mas graças a Deus que Ele nos vivificou e nos ressuscitou, e nos posicionou nessa promessa. Coisa maravilhosa. Então aqui em João 5:24, Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Oh, meu Deus! Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida,
passou da morte para a vida. Será que esse teólogo tão estudado não consegue ler isso aqui? Ele consegue ler Eclesiastes, ele consegue ler o livro de Jó, ele consegue ler afirmações de Davi, e não consegue ler isso aqui que Jesus falou? Será que só o que ele leu é que tem validação, validade, isso aqui não vale? Então, os saduceus, porque os fariseus criam a ressurreição, os saduceus não. Os saduceus negavam a ressurreição, como esse teólogo aqui está negando a ressurreição e negando também o mundo vindouro. Então, Jesus responde para os saduceus ali em Lucas, no capítulo 20, você pode pegar lá do versículo 34 e até o 39, você vai ver esse embate de Jesus com os saduceus do capítulo 20 de Lucas, né? Jesus responde e diz que os mortos, eles estão ressurretos, que os mortos estão ressuscitados. E Deus falou a Moisés lá na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz: Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Agora, na nossa tradução, lá diz que eles hão de ressuscitar. Na nossa tradução das Bíblias em português. Mas nas Bíblias em inglês e no original do grego, afirma que esses que já partiram, já deixaram esse corpo, que eles estão ressurretos, que eles estão levantados, que eles estão vivificados e ressurretos. Eles não estão esperando a restauração desse corpo caído adâmico da primeira criação, de maneira alguma. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus não é Deus de mortos inexistentes. Deus não é Deus de poeira, de gases, que quem morreu há 2, 3 mil anos atrás voltou o corpo aos elementos químicos da terra, voltou para o lugar de onde foi tomado. Se procurássemos hoje, seria talvez gases, ou não sei. Deus não é Deus de morto inexistente, aniquilado, mas de vivos, que para ele vivem todos. Então Jesus não está falando de cadáveres voltando, retornando a carne e sangue, de jeito nenhum. Aos que foram julgados, ele disse, dignos de alcançar o mundo vindouro, os que foram julgados em Cristo Jesus, têm seus pecados apagados em Cristo, e foram alcançados, dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. É disso que ele está falando, de ressurreição de morto, não de ressurreição de cadáver, mas ressurreição espiritual, da qual o Adão perdeu no dia que ele comeu. Mas fisicamente, literalmente, ele não morreu naquele dia, ele viveu 930 anos. Mas ele morreu espiritualmente. E Romanos 5 diz que por causa disso, todos nós também morremos e nascemos em pecado. Então a questão não é a vida após a morte, mas nós já estamos mortos. Nessa promessa de Jesus, dizendo, aquele que crer em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, e passou da morte para a vida. Então, Deus não é Deus de morto, mas de vivo. O mundo vindouro, Jesus fala disso, fala do mundo vindouro, não pode mais morrer. Esse que tem recebido essa ressurreição espiritual, esse novo nascimento, essa nova criatura, esse homem interior celestial, essa alma redimida, aguarda um revestimento com a imortalidade, que é um tabernáculo eterno que não é dessa criação, 2 Coríntios 5. Aguardando um novo corpo, um corpo celestial, para revestir essa alma redimida. Essa é a verdade. Não podem mais morrer. São como os anjos, disse Jesus no texto de Lucas 20. Estão ressurretos, não podem mais morrer
e são como os anjos. Você saiu da morte para a vida. Meu Deus, o camarada está dizendo que não tem vida após a morte. Ele não sabe onde ele está. Na morte é onde o mundo inteiro está, as pessoas estão. Mas Jesus está dizendo, aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação. E saiu da morte, passou da morte para a vida. Como é que ele diz que não tem vida após a morte? Não tem para ele que não crê. E para aqueles que não crêem também, que diz que morreu, acabou, acabou mesmo, eles estão certos. Mas não para você, que tem crido, que tem recebido. Então tudo isso aponta para uma condição espiritual celestial e não um retorno da velha criação. De maneira alguma. Retorno para a velha criação biológica, de maneira alguma. A parábola do rico e Lázaro não foi colocada à toa. Não está aí à toa. Lázaro continua existindo, consciente. Eu sei que a parábola é uma figura, é algo figurado. Não está mostrando aquela parábola lá para você pegar literal, mas na figuração está mostrando Lázaro continua consciente, o rico continua consciente, só que em condições diferentes. Totalmente diferentes. Então a ressurreição pertence ao mundo vindouro. A ressurreição não é para esse mundo aqui. Lázaro ressuscitou, a filha da viúva de Naim, houve várias ressurreições na Bíblia, mas todos tiveram que morrer. Porque a ressurreição que nós estamos falando não é para esse mundo, é para o mundo vindouro. Aqueles foram achados dignos do mundo vindouro, eles não podem mais morrer, eles estão vivos, estão gozando. A ressurreição apresentada nas cartas apostólicas não é a ressurreição do corpo adâmico. 1 Coríntios 15, o verso 35, o 36 e o 37. Aí você vai, continua do 40 a seguir, 45 até os 50, onde Paulo diz que esse corpo, a carne e o sangue, não herda essa promessa, o reino de Deus. Então a ressurreição apresentada nas cartas apostólicas não é a ressurreição do corpo adâmico, de jeito nenhum, mas um novo corpo celestial para revestir este espírito e alma redimida. Essa é a grande verdade. Agora a questão é, estamos respondendo a um teólogo, não vou citar o nome da pessoa que estava defendendo a vida como morreu, acabou, negando a vida após a morte física. Mas se for assim, então vamos comer e beber, que amanhã morreremos. Em vão a nossa pregação. E em contrapartida, ele está também negando a ressurreição, negando o evangelho, totalmente contrário, simplesmente criando uma polêmica. E nós vemos aqui que a vida após a morte está no mundo vindouro. Você pode pegar Lucas e do capítulo 20, principalmente do versículo 34 até o 38. Né? Os que foram dignos da ressurreição já estão ressurretos. Já estão ressuscitados. Nesse momento, da cruz para cá, todos estão vivificados, ressuscitados em corpos glorificados, em corpos celestiais. Como é que eu sei disso? 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 8. Lê lá. Abre sua Bíblia e lê. Primeiro versículo diz o quê? Quando esse tabernáculo se desfizer, eu já tenho um outro. Desculpa. Não dessa criação, mas um eterno no céu. Pronto. Para assim que eu deixar essa roupa, ele me revestirá com esse tabernáculo eterno. Jó diz, parece que capítulo 10, verso 11, de carne, pele e ossos, ele me vestiu. Quem era Jó? De carne, pele e osso, carne e sangue, ele te vestiu. Ele nos vestiu. Então,
Os que foram dignos desta ressurreição espiritual já estão ressurretos no mundo vindouro. Eles não podem mais morrer. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Não há escritura que sustenta você voltar aqui, lá na tumba. Eles falam que sua alma está não sei aonde, o espírito está com Deus e o corpo está sepultado. Mas não tem escritura para dizer que você vai lá, sua alma vai voar, juntar com o espírito, né, e voltar aqui e lá no cemitério ressuscitar o corpo adâmico. Deus não vai remendar, transformar. Ele já criou um outro, 2 Coríntios 5, do capítulo 1 a seguir. Só ler. E aqui, Hebreus 12, do 22 ao 24, fala da universal Assembleia dos Santos, de milhares de anjos e dos espíritos dos justos aperfeiçoados, a igreja dos primogênitos, o espírito dos justos já aperfeiçoados, a universal Assembleia dos Santos, e a Jesus o quê? O mediador de uma nova aliança. Vivos. É isso que Paulo diz, mas chegastes, mas não chegaste ao monte apalpável lá em Êxodo 19, que aquelas trovoadas, fogaréu, pedra rolando do monte, se o animal tocasse ali caia morto. Nós chegamos, que coisa mais linda ler isso aqui em Hebreus, nós chegamos no Monte Sião, mas chegastes na Nova Jerusalém, a universal Assembleia dos Santos, a Jerusalém Celestial, e a milhares de anjos, e aos primogênitos, os espíritos dos justos já aperfeiçoados, e a Cristo, mediador da nova aliança. Como é que um teólogo pega meia dúzia de versículos no Velho Testamento, onde não tinha ainda essa luz, e semeia uma discórdia como essa, dizendo que morreu, acabou, que não há ressurreição de morto? Ele não sabe nada de ressurreição, não sabe nada do que está escrito. Aqueles que foram dignos de fazer parte do mundo vindouro não podem morrer. Deus não é Deus de morto, mas de vivos. Não pode morrer porque são como os anjos. E aqui Hebreus 12 está mostrando essa igreja, essa nova Jerusalém, esse tabernáculo eterno, esses milhares de anjos, esses milhares de primogênitos, de espíritos já aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança. E o sangue de Jesus, que fala mais do que o sangue de Abel. Meu Deus do céu! Como uma pessoa diz que não tem vida após a morte? Ora, pois a vida é após a morte, porque aqui estamos mortos. Sem Cristo estaríamos mortos, morreu, acabou. Mas para quem tem Jesus, o crente não pode morrer, o crente não morre, não. É impossível isso acontecer, porque ele foi lavado e redimido por Cristo Jesus, e ele recebeu a redenção da alma. Então ele descarta esse corpo, esse tabernáculo terreno, e se reveste com a imortalidade eterna. Essa é a grande questão. Se você morrer hoje, se eu morrer hoje nesse corpo físico, eu não posso morrer. Na mesma hora eu entro nessa dimensão celestial, eu chego a essa universal Assembleia dos Santos, a igreja dos primogênitos, e a Cristo mediador de uma nova aliança, e espiritualmente eu já estou, mas a gravidade, o poder gravitacional me segura aqui, mas chegará a hora que eu deixarei essa roupa para trás e entrarei nesse tabernáculo eterno. Eu vou até ler isso que está em 1 Coríntios, no capítulo 5, isso é bem claro o que eu estou falando, eu não quero que ninguém perca essa escritura, 2 Coríntios, que eu disse, desculpa, capítulo 5, presta atenção, vamos ficar com o que o apóstolo falou, e não com interpretação de teólogo caído, querendo semear discórdia na cabeça do povo de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, quer dizer, não é por sexo, não é dessa criação, uma casa eterna nos céus, eterna, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu,
Uau! Oh, gemendo, Paulo estava gemendo, desejando essa habitação que é do céu. Como é que Paulo poderia estar com tanta vontade? Olha aqui no verso 4, ele diz, porque também nós os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal seja absorvido pela vida, absorção pela vida. Meu Deus do céu. No verso 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo, para habitar com o Senhor. Do jeito que eles estão crendo por aí, alguns teólogos, linhas teológicas, está todo mundo dormindo, todo mundo no esquecimento. Será que Paulo seria só hoje uma poeira, gases no espaço? Totalmente desligado, destruído, morto, esperando ser criado de novo? Não, a criação é feita no homem interior, através da fé. Já estamos ressuscitados com Cristo, já estamos. A hora que deixarmos esse tabernáculo, de acordo com eu li aqui, eu já tenho um outro. Deixa eu ler de novo, o que está dizendo aqui? Por isso, também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. A nossa habitação, a nossa casa eterna, que é do céu. Que Deus possa vos abençoar. Se você tem sido digno, né, de pertencer ao mundo vindouro, então você não pode morrer. Você tem que viver. Você é como os anjos, não pode mais morrer. Você está ressurreto, está revestido com a sua casa eterna. Acabou. Deus não volta aqui para reformar o corpo adâmico. Ele criou pela palavra, ele não vai agora tomar do barro de novo e refazer o que ele fez lá no Jardim do Éden, que nós já estamos lá na frente, eles não estão olhando para trás. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.